Alexandre, você está pleiteando virar deputado federal. No entanto, tanto você quanto o Paulinho, através do Solidariedade, vocês mandaram bastante emendas aqui para a nossa cidade, né? E eu percebo ao longo dos anos que bastante também na área de segurança. O que você já mandou aqui para Itupeva? A área da segurança, eu lembro, tempo atrás, né, que a gente conseguiu armamentos aqui para a Guarda Municipal. Eu lembro até o dia, né, que a gente foi procurado em Jundiaí pelo Robson, né, e pelos guardas municipais, né, daquele episódio que teve aqui na cidade de roubo a banco, né? Foi. E que quando a guarda foi lá para fazer, né, toda a parte ali de segurança, ou seja, né, alguns armamentos não funcionou. Eu lembro um pouco dessa história. E aí a gente conseguiu uma indicação naquele momento com o Paulinho, né, de melhorias de armamento. Eu trouxe aqui armamentos, né, de pistola, escopeta, se não me engano, carabina, uns armamentos que, né, que no uso do dia a dia aí a guarda necessita, né, a gente conseguiu entregar. Mas a gente conseguiu ao longo desses anos aí alguns investimentos, né, 300 mil na época para a construção da quadra, né, do bairro da Independência, compra de equipamentos aí para o hospital municipal, construção, né, da UBS do Parque das Hortênsias. Recentemente agora e hoje, né, vim falar com os bombeiros, né, uma nova picape aqui para atender os bombeiros, mas que lógico vai atender a cidade, né, quem nela vive. 250 mil, né, de infraestrutura urbana, que é recapeamento de ruas, né, e alguns outros investimentos que a gente, ao longo desses 6, 7 anos, né, que a gente tem atuado aqui na região, conseguimos, né, trazer esses investimentos. E eu acho que precisa, lógico, e essa parceria ela precisa continuar. Mas para continuar, a gente precisa eleger representantes, volto a dizer, né, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, para que a gente possa trazer ainda mais investimentos, que eu sei que necessita, né, lógico. Voltando um pouco para trás aí na entrevista, né, o orçamento da cidade não consegue fazer tudo, às vezes, que a cidade necessita. Se a gente não conseguir trazer investimentos do governo federal e do estado, fica muito mais difícil. E eu sei que é possível, né, até porque a gente falou de alguns aqui, né, e sei que é possível essa parceria aumentar e continuar para os próximos anos, né, se tiver representantes lá na Câmara Federal. E a gente lembra que nós precisamos escolher representantes no âmbito aí estadual e federal, né, do Poder Legislativo, que representem a nossa região e que os poderes públicos do município gozem de boa relação com esses deputados para brigar, visitar, conversar, dialogar. Gente, se não tiver diálogo entre prefeitura, câmara, vereadores, prefeito e os deputados, fica difícil. A gente precisa dialogar sempre em benefício da população. Ninguém ocupa cargo assim de maneira, usar assim, gratuita. Ele ocupa para servir. Inclusive, ele não ganha um direito, ele ganha uma obrigação. É a obrigação de servir a população. Então, se você mantiver essa boa relação, você é beneficiado, como é o Solidariedade da nossa cidade em relação aos deputados do partido. Por isso que essas emendas chegam para nós. Teve uma UTI também? UTI móvel, sim. Uma UTI móvel foi... Quando ela chegou? Foi entregue em 23. 2023, a nossa cidade recebeu uma UTI móvel através de vocês. Parlamentar, né, da indicação nossa como deputado. Você falou dessa parceria, né, entre os municípios, né, o deputado, seja federal, estadual, e você tem muita razão nisso. Né? Quando você tem um diálogo mais próximo com o executivo, funciona melhor. Por quê? Porque o recurso que a gente traz, quem executa é o município. Se a gente não tiver uma conversa próxima, né, e juntos, né, poder trabalhar esses investimentos, fica um pouco mais difícil. Vou até dar um exemplo aqui, apesar da vicinal não passar aqui hoje em Itupeva, mas tem a vicinal que liga ali Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, que é a marginal do Rio Jundiaí. No ano, né, que eu fiquei como deputado estadual, uns anos, comecei um processo, né, de trazer investimentos para aquela via. Fizemos uma frente parlamentar, discutimos isso com o DE, discutimos isso com o governo do estado naquela época, e em 2022, o governo do estado lançou, né, um programa de melhoria de vicinais,
lógico, por todo o estado, de mais de 2 bilhões de investimento. E desses 2 bilhões a gente conseguiu próximo de 50 milhões para aquela via. Naquele momento, uma via que trafega 40 mil veículos por dia, que dá acesso às 3 cidades. E esse recurso foi aplicado, né, pelo DR, pelo governo do estado, e fez o recapeamento ida e volta da marginal do Rio de Jundiaí. E eu lembro que naquele momento, um prefeito só participou da agenda que eu fiz, né, que foi o Juvenal, né, de Várzea Paulista, da agenda que eu fiz na Assembleia e no governo do estado. Mas, independente disso, a gente conseguiu, né, trazer o investimento do programa do estado para aquela via naquele momento de quase 50 milhões e que foi recapeada de fora a fora e que naquele momento necessitava muito, né, e muitos acidentes ocorriam ali, não ocorrem, mas pelo fato da via estar ruim, muitos acidentes aconteciam ali, né? Então, é essa parceria que tem que voltar a ter. Tendo o deputado e você dialogar com todos os prefeitos. Com quem quis dialogar, eu dialoguei naquele momento, né? E aqui na região foram quase todos. E muitas coisas deram certo. O Franco Montoro falava que você não vive lá em Brasília, você não vive, digamos assim, no país, você não vive no estado, você vive no município. As demandas, as necessidades, elas se dão objetivamente dentro do município. Logo, se você mantiver esse diálogo, se você conseguir eleger deputados que representem a região, é evidente que ele vai ter que beneficiar a região. E aí, gente, onde nós vivemos que a gente usa saúde, aqui a gente precisa de segurança, e eu já vou entrar no assunto mobilidade urbana. Você que vai para Jundiaí e reclama da Hermenegildo Tonoli, você que vai pelo outro trecho, a Dom Gabriel, quando você chega ali na região da Coca-Cola, ali, a Anhanguera Bandeirantes, aquele trânsito trava totalmente, como é que nós vamos resolver isso se nós tivermos representantes para falar com o governo do estado para que resolva essa situação, né, Alexandre? A gente precisa que isso seja resolvido e tem que ser localmente, tem que ser regionalmente. É porque a gente também trafega ali quase todo dia, né? Eu passo quase todo dia e vejo o caos, né? Que é o trânsito ali. Inclusive hoje pela manhã a gente veio para cá, né? E se depara todos os dias, né? Se fosse um dia ou outro, talvez, né? Mas é todos os dias. Horário de rush, então, nem se que é um pouco desse caminho, né? Que a gente fez com a marginal, né? Pô, precisamos duplicar ali. Como vai duplicar isso? Estado? Então vamos correr no estado. Vamos trabalhar para que o Estado possa ver, né, daqui para frente, entender esse problema regional e a gente poder discutir com o próximo governador, né, essa possibilidade de uma ampliação da via naquele trecho, como tem sido feito em alguns trechos que eu vejo pelo interior, em algumas cidades, né, parecida com o porte, ou região parecida com o porte nosso aqui, e obras acontecendo. Porque tem alguém todo dia lá também batendo na porta e falando, né, dessa preocupação e levando essa preocupação regional para o governo do estado ou para o governo federal. É parceria, é ações em conjunto, que eu tenho certeza que é possível resolver alguns problemas. Quando o prefeito da cidade elabora o plano PPA, né, o plano plurianual, e discute depois manda para a Câmara, discute com os vereadores aquilo que vai ser feito ao longo aí de 4 anos, se você tem parcerias com deputados, gente, fica até mais fácil você elaborar um PPA. Porque você percebe a demanda, você debate com a população, percebe a demanda, debate com o deputado já sai assumindo compromisso. Porque deputado precisa de uma coisa, gente, precisa de voto. Ele não vai chegar lá sem voto. E o voto, quem dá é você, eleitor. E se você dá o voto com quem tem compromisso, que já vive a nossa região, muito melhor para a região. Então, gente, votar em estrelinha, votar em pessoal que é famoso aí, influencer, artista, essa questão ideológica também, gente, deixa de lado essa questão ideológica, por amor de Deus. Nós precisamos pensar naquilo que nós demandamos na nossa região. E aí eu estou falando da região metropolitana de Jundiaí. Alexandre, me fala uma coisa. Eleito, volta a Itupeva, assume compromissos com a nossa cidade, dá continuidade a esse trabalho que já vem sendo feito? Com certeza, não é nem assumir, né? Continuar um trabalho continuidade que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Tenho certeza que é possível ampliar muito, né? Um deputado federal consegue muito mais recursos, né, no governo federal, talvez, do que um deputado estadual, né, pelo cenário hoje. E é bem possível.
não tenho dúvidas que a gente vai continuar esse trabalho aqui em Itupeva, né? Como na região metropolitana como um todo. Vamos atender, né, naquilo que chegar para a gente, né, nos projetos que a gente entender que sejam importantes também dentro desse cenário, e todos são importantes, vamos dar continuidade desse trabalho, não tenho dúvida disso, viu, Eli? É isso aí. Alexandre Pereira, pré-candidato a deputado federal pela região metropolitana de Jundiaí. Fique bem atento a isso, eu vou bater muito nessa tecla, porque isso é muito importante. 11h46. 11h46, está chegando a hora da gente ir embora, né? Eu já vou passar aí a palavra para o Alexandre para ele se despedir de vocês e deixar aí um recado para a população da nossa cidade. Lembrando aí, agradecendo o Robson Oliveira, Alan Jacuí e a Bruna Reane. Obrigado, gente, por estar acompanhando o deputado. Bom, primeiro agradecer mais uma vez aí a você pelo espaço, né, a todos os seus ouvintes, agradecer aqui o Robson, né, nosso parceiro, nosso amigo, o Alan, que nos acompanha, a Bruna, dizer, né, dessa importância novamente, né, no ano eleitoral, né, para a região, acho que para o Brasil, mas principalmente também para a nossa região. Tenho certeza que a região, né, sairá fortalecida, né, novamente nessas eleições aqui. E dizer mais uma vez, né, pode continuar contando aí com o nosso trabalho, independente de mandato ou não, como a gente tem feito já, né, nesses últimos anos, dessa parceria e dessa proximidade aqui com a cidade de Itupeva. Tá certo. Alexandre Pereira, então, muito obrigado por ter vindo aqui à rádio. É muito bom ouvir os candidatos, ouvir esse pessoal que está pleiteando chegar aí ao âmbito estadual e federal. É muito importante para a nossa região e nós te agradecemos aí por vir falar com os ouvintes da 105,9, a rádio de Itupeva.